trabalho de hoje, pedindo a Deus o amparo por nossos trabalhos de hoje, agradecendo a Ele por mais essa oportunidade de estarmos aqui, que Ele possa nos amparar diante de nossas dificuldades, por sermos pequenos ainda. Pedimos o amparo para todas as nossas dificuldades, por não sabermos pedir ajuda, por não caminharmos sozinhos muitas vezes. Também agradecemos a espiritualidade trabalhadora dessa casa, pelo amparo, pela força que nos dá sempre de estarmos aqui. E muito obrigado, ó Pai, pelos nossos guias, pelos nossos anjos guardiões, que não sabemos caminhar sozinhos. Ampara o nosso palestrante hoje, que ele possa ser inspirado, e que a leitura que a dona Nair vai fazer possa ser esclarecedora, possa tocar a nossa mente. E te agradecemos por tudo. Muito obrigado e que assim seja. Conhecimento de si mesmo. Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida? É resistir aos arrastamentos do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Boa noite. Vocês viram que a resposta, né? Ela é curta, porém ela é bem profunda, né? Faz com que a gente pense, o que é conhece-te a ti mesmo? Parece assim fácil de responder, né? Mas se a gente parar e começar a olhar, a gente já vai começar a ver que não é tão simples assim. O conhece-te a ti mesmo, ele tem uma profundidade assim que eu não sei mensurar. Mas é o tema de hoje, né? O autoconhecimento é um caminho que só a gente pode fazer por nós. Mas vamos lá. A gente, desde criança, desde os primórdios, assim que a gente abriu os olhinhos, que a gente já aprendeu a falar as primeiras palavras, dar o primeiro passo, a gente foi educado, a gente foi condicionado, né, a entrar em certos padrões da sociedade, né? Então, um desses padrões, que são vários, né, eu vou falar aqui precisamente a respeito das emoções, que você não pode expressar o medo muitas vezes, principalmente quem é menino, né? O homem não tem medo, né? O homem não chora. A menina ainda tem essa chance ainda de chorar, mas os meninos, eu lembro que eu ouvia muito, né? Que é isso, rapaz? Menino não chora, seja homem. Como se homem, né? Não chorar fosse sinônimo de ser homem, né? Então a gente acabou fazendo com que a gente foi crescendo e a gente foi deixando esses sentimentos de lado, foi deixando certas coisas até bacanas, até interessantes, a gente não foi comentando, porque o padrão ou os padrões que a sociedade nos impõe não aceita esse tipo de coisa, não aceita você falar do eu, né, o eu interior. Por isso que a gente cresce muitas vezes olhando muito mais para fora do que para dentro de si. Por isso que o exterior parece ser mais interessante. Por isso que a aparência, o ter, né, o ter título, o ter bens, é mais interessante do que você dizer assim, ou não, eu sou honesto. Parece que dizer assim, eu sou honesto, hoje vira piada. Tanto é que vira notícia. O faxineiro lá achou 20 mil reais e devolveu. Todo mundo, mas como? Tem gente que diz assim, mas se fosse eu não devolvia. Né? Ou seja, ele está mostrando uma coisa que é dele, que é um sentimento que ele tem de honestidade. E todo mundo, e vira chacota.
Vocês acham que não? Vocês acham que esse pessoal que devolveu esse dinheiro não virou chacota entre amigos e parentes? Virou. Porque esse padrão de ter acaba passando pela questão da honestidade. Os bens materiais, assim, é como dizia o Chico, né? Quando diziam para ele assim, ó, você não tem assim vontade de ter esses casarões, essas casas lindas e maravilhosas, não sei o quê, né? Eles que não, porque para onde ele ia não ia levar nada disso. Né? O tesouro que se leva é outro, não é o tesouro dos bens. Não que não possamos ter uma casa, um carro, não é isso. Mas não ficar apegado ao ter. E é mais interessante você se apegar, digamos assim, estudar, se aprofundar, no ser, no que você é. Então, desde criança a gente é ensinado a isso, a esconder as coisas, né? E tentar se encaixar nesses padrões. E, infelizmente, muitos de nós e das pessoas acabam crescendo usando máscaras 24 horas, até às vezes dentro de casa. Porque o pai jamais pode mostrar a fragilidade para o filho. Fragilidade entre aspas, tá? Porque não é uma fragilidade, é uma condição. Porque se é uma pessoa que pensa muito mais pelo emocional, se toca muito mais pela emoção, é claro que ele vai ter a forma de compreender o mundo, a forma de ver o mundo pelo lado emocional. O outro já é um pouco mais racional. Isso não tem nada a ver com inteligência, tá, gente? Não é? Porque um emocional, uma pessoa que pensa pela emoção, pode ser muito mais inteligente que uma pessoa que pensa pelo racional, tá? Isso estou falando da questão de ver o mundo. Então, aí o pai não pode, às vezes, de repente, chorar, porque está passando por uma tensão, está passando, de repente, por uma dificuldade. Ele não pode chegar e dizer assim, ó, eu estou com medo, eu estou passando por isso, por aquilo, né? E é porque isso é mostrar fragilidade, entre aspas. E isso tudo vai pelo caminho da questão do autoconhecimento. É porque a forma de se encaixar é tão forte que ele esquece de se autoconhecer. E aí acaba esquecendo, porque é tudo para fora, tudo para o exterior. É a imagem. Eu tenho que apresentar uma imagem de uma pessoa assim, 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 assado. E eu tenho que apresentar essa imagem 24 horas. Olha só, isso aqui não olha para dentro de si. E lá dentro do seu ser, está assim que nem uns átomos, assim, tudo para tudo que é lado. Está uma confusão, uma tensão, uma angústia. Aí as pessoas às vezes caem numa forma de sentir que a gente chama de depressão, que é a baixa autoestima. Aí começa a ficar... porque às vezes não se conhecem. Aí você vai me perguntar assim, mas Alexandre, como que uma pessoa não se conhece? É a pessoa, como é que ela não se conhece? Não se conhece. Tem muita gente perdida por aí que não se conhece. Acha que se conhece, mas não. Não se conhece. Eu li, para fazer a palestra, eu li uma história que dizia assim, ó... duas mulheres estavam conversando e dizendo assim, se um dia for assaltada, uma, né, a A e a B. A A dizia assim, ó, um dia que eu for assaltada, mas olha, eu vou revidar, eu já pego o moleque, já dou uns tapas no moleque, não sei o quê, papapá. A outra saiu, eu acho que não teria essa coragem. Eu acho que eu ficaria paralisada. E um dia as duas estavam no centro, conversando, e por coincidência, passou um menino e pum, pegou a bolsa de uma delas. Aquela que disse que ia dar uma voadora no menino, ficou assim, ó. E aquela que disse que não ia saber o que fazer, saiu correndo atrás do menino para resgatar a bolsa. Olha só, como é que é não se conhecer. Porque tem momentos da vida que a gente vai cair em certas situações que a gente vai se surpreender com a gente mesmo. Surpreender, como é que eu tive essa atitude, cara? Meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça? Às vezes é por falta de conhecimento de si. A gente pensa, uma coisa é você pensar que vai fazer, a outra coisa é realmente se você vai fazer. Porque é uma coisa bem diferente. A outra lá dizia que ia ficar paralisada, foi a primeira a sair correndo atrás do menino e resgatou a bolsa dela. A outra que disse que ia dar uma voadora no menino, que ia fazer isso, que fazia aquilo, ficou assim, ó,
petrificada de medo. Ficou assim com, né, sendo assaltada, e o menino, e ficou assim, ó, e justamente aconteceu ao contrário. Aí é uma prova de quanto que a gente ainda não se conhece, não se olhou para dentro, né? E a gente perde mas muito tempo, muita energia usando essas máscaras que eu acabei de falar. A gente perde muito tempo, muito tempo. Se cada um de nós, desde a infância até hoje, na idade que vocês estão, na idade que eu estou, nós tivéssemos uma educação voltada para si, não em termos de egoísmo, umbigo, não é isso, mas voltado para si no sentido de conhecimento, de autoconhecimento, eu tenho certeza que nós já estaríamos num planeta de regeneração. Nós não estaríamos ainda num planeta ainda de provas de expiação. Estamos a caminho, tá? Vocês devem ter ouvido falar, alguns médios, o Divaldo fala também, em algumas palestras dele, a gente ainda não é um planeta de regeneração, nós estamos a caminho. Já está acontecendo a regeneração já faz tempo, mas aquilo que eu sempre digo, existe uma lei que é muito respeitada no universo, que é o livre-arbítrio. Nós fazemos daqui o que nós queremos fazer. Tá? Claro que tem certas coisas que têm um limite, mas nós temos aqui o livre-arbítrio de fazer do planeta Terra, da nossa casa, o que nós bem entendermos. Para isso nós temos a inteligência, para isso nós temos as reencarnações, que durante muito tempo a gente está voltando para cá, para refazer muitas vezes as tarefas que a gente deixou para trás, e a gente toma atitudes totalmente erradas. A gente às vezes vem para cá e faz totalmente o contrário, porque a gente esquece de se olhar. E se olhar é o quê? É perceber o egoísmo que tem dentro de si, é perceber certas tendências que vão nos tirar do caminho, digamos assim, de paz e tranquilidade. Por isso que no Livro dos Espíritos, existe uma parte ali que fala sobre os pais, a responsabilidade dos pais para com os filhos, e ele deixa bem claro que é responsabilidade dos pais combater os sentimentos ruins, digamos assim, que existem dentro do filho. Porque muitas vezes esses sentimentos ruins, essas emoções negativas que ele traz, são resquícios da vida passada. E que cabe ao pai e à mãe combater isso através da educação. Colocar um limite, dizer que isso não é legal, que isso não é bom, que isso só vai lhe causar mal, muito mais mal para ele do que para o outro. E aí as pessoas acabam deixando de olhar para si, e aí acontece o que acontece hoje em dia. De repente dá um surto, de repente aquela pessoa que você jamais imaginou queria fazer um ato totalmente absurdo, faz. E por isso que a gente também não deve julgar. Porque a gente não pode também condenar, porque jamais podemos condenar em qualquer momento, mas jamais podemos condenar uma pessoa, porque muitas vezes ela está na ignorância. Faltou um encaminhamento, faltou uma conversa, faltou se olhar, faltou ele parar, olhar no espelho e dizer assim, olha, rapaz, tu tem que parar com isso. Tu tem que mudar, tu tem que mudar, tu tem que mudar, tu tem que fazer a tua vida diferente. Quem de nós já não se viu diante do espelho dizendo assim, meu Deus, eu não devia ter feito isso? Acho que ninguém aqui, quer dizer, todos aqui já devem ter passado, ninguém deixou de passar por isso. Quantas vezes eu me peguei dizendo assim, meu Deus do céu, esse mês ainda, eu me vi assim, mais teimoso que mula, ali, né? Mais teimoso do que, até que me pego, aí eu pedi desculpa para minha mulher, disse assim, meu Deus, como é que eu posso, cara, com o conhecimento que eu tenho, com a leitura que eu tenho, e eu faço isso, fiz isso, mas aí onde entra aquilo que ela leu aqui, né, a Nair leu, conhece-te a ti mesmo, e entra aquilo que Jesus Cristo deixou, né, orai e vigiai. Ninguém está isento de levar um escorregão. Não é porque eu estou aqui que eu sou isento disso, não. Não é porque eu estou na casa espírita há tantos anos que eu vou... Não, gente. Isso aí não. Isso aí cabe a mim
no meu autoconhecimento, saber os meus erros e as minhas fraquezas. Porque é tão bonito se você se assumir. Você não precisa pegar o megafone e dizer para todo mundo, mas olhar para o espelho e dizer assim, ó, eu sou fofoqueiro. Cara, eu sou fofoqueiro. Eu tenho que parar com essa minha língua, eu tenho que mudar a minha atitude. Ou eu sou invejoso, ou eu sou invejosa. Eu tenho que parar, eu tenho que trabalhar comigo mesmo, deixar de ser invejoso, deixar de ser invejosa. Ou eu tenho um vício. Gosto de ver aqueles filminhos, né, de ação ali entre pessoas. Esses filminhos mais calientes, né? Ou eu tenho que parar de beber. Eu tenho que parar de beber porque isso está me prejudicando. Ou eu tenho que parar de fumar, eu tenho que parar de usar droga, ou eu tenho que parar de falar mal dos meus parentes, da minha mãe, do meu pai. Fazendo isso é o primeiro passo para esse autoconhecimento. Que aí você está percebendo onde é que está a tua fraqueza. Porque o que a gente faz? Como a gente pensa no exterior, no ser, no demonstrar o que você não é, você acaba esquecendo de consertar essas coisinhas. Aí você esquece, vai dizer, isso aí é normal. Fazer uma fofoquinha é normal. Falar mal dos parentes é normal. Quem já não falou, né? Quem já não deu aquela crítica, né? Apenas uma crítica, que nada. É a língua maior do que o chicote que vai lá e volta e pá, bate na bunda, né? Eu já fiz isso. Aí, hoje, claro, a gente se segura mais, mas eu já peguei. Mesmo sendo espírita, dando uma crítica, daqui a pouco a minha língua, opa, não é bem assim. Aí eu dou uma meia volta. Então, assim, são coisas que a gente tem que consertar, porque são coisas que vai fazer com que você melhore. Não existe melhora se você não se autoconhece. Não existe mágica no espiritismo. A doutrina espírita ela é muito racional. Inclusive, assim, fala assim, a doutrina espírita não nos impõe nada. Ela é uma doutrina de despertar, de iluminar e libertar consciências. Ou seja, ela desperta, ela ilumina e ela liberta através disso aqui. Se você pegar o Livro dos Espíritos, depois pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e outros livros aí da doutrina espírita, todas elas vão nesse caminho. E eles colocam também como reforma íntima, que não deixa de ser um autoconhecimento. É se reformar, é mudar o que você tem de errado em você. E nós temos muitas coisas erradas. Até porque a gente não é espírito perfeito aqui. A gente está aqui reencarnado, a gente voltou pela porta abençoada da reencarnação, porque a gente tem coisas que a gente deixou a ver aqui ainda. Senão a gente não estaria aqui. Com exceções de alguns que vieram para dar um up, né? Para não dizer assim, mas Jesus voltou. Mas voltou para uma outra questão, né? Não veio para pagar nada, porque ele é o governador da terra. Ele veio para dar aquele up. Aqueles outros que vieram, que é conhecido como Buda, Krishna e outros profetas, também vieram para dar um up em nós. Porque nós, aqui, teimosos, né? O que a gente faz? Nega o autoconhecimento e fica pensando no exterior. Então, o exterior é tudo. É a minha impaciência, a minha irritabilidade, eu quero brigar, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero tudo, volta para o umbigo. Aí a gente acha que isso é autoconhecimento. Não, isso aí é egoísmo. Egoísmo não tem nada a ver com isso aqui. O egoísmo não tem nada a ver com o autoconhecimento. A pessoa é gananciosa mesmo, ela está se deixando levar pelos prazeres materiais e pela ganância, ela pensa só nela. E autoconhecimento é uma forma de libertar-se disso tudo. O autoconhecimento vai no caminho que Jesus falou, amai-vos, né? Se ame como você deve amar o próximo. Então você tem que amar primeiro você, para depois você amar o próximo. Não tem como fazer diferente. Por isso que eu digo, não tem mágica, não tem simpatia, não tem mandinga, não tem reza, não tem nada que vai fazer isso
a não ser você parar e se autoanalisar e tomar os caminhos que você precisa tomar. Se eu sou fofoqueiro, eu tenho que combater a fofoca em mim. Se eu tenho vício da bebida, ou da sexolatria, ou do cigarro, da droga, ou de falar mal dos meus parentes, ou da preguiça, eu tenho que combater isso em mim. Não tem jeito. Isso você pode fazer com que uma boa leitura. Para quem está na doutrina espírita ou está começando, você pode pegar o livro dos Espíritos. Você tem tantas obras aí, Chico Xavier, psicografado pelo Chico Xavier, pelo Divaldo, até pelo Zé Araújo. Tem várias obras que a espiritualidade vem trazer para nós, esse chamado para nós se nos conhecermos. Porque isso é segurança para nós, para a próxima vida. Se você quer ter uma boa vida aqui na Terra, tá? Se você quer ter uma boa vida aqui na Terra, comece a se melhorar. Não adianta você dizer assim, na próxima vida eu quero vir mais bonito, eu quero vir mais charmoso. Às vezes não é o remédio, tá? Só brincando, às vezes não é o remédio não. Ser mais bonito, ser mais charmoso, aí atrai muitos olhares, aí que você vai pelo caminho que você não devia ter ido. Mas a gente fala assim, eu quero ser rico. A riqueza é mais difícil que a pobreza, tá, gente? É uma das provas mais difíceis. A riqueza é uma das provas mais difíceis do que a pobreza. Porque pela riqueza você se desvia muito fácil. Pela pobreza, ela é como se fosse um limite para você. Se eu tenho a tendência de ser avarento, como eu não tenho, então não tenho muito o que ser avarento. Se eu tenho a minha tendência em ser snob, ser orgulhoso, se eu estou numa condição de aprendizagem, uma condição de classe econômica bem limitado, eu já dou mais isso. Agora, se eu sou avarento, ou se eu sou muito snob, muito orgulhoso, se eu tenho muito dinheiro, meu amigo, eu saio pisando em todo mundo. Porque aí eu vou esquecer autoconhecimento, eu vou esquecer tudo, vou aproveitar a vida, porque a vida é isso, a vida é maravilhosa. Aí esquece que a vida continua após a dita morte. Nós não paramos por aqui. A vida continua. Aí chega no mundo espiritual, aí fica, pois é, mas eu não sabia, mas quantas vezes nós lhe ajudamos a olhar para si, a dizer assim, por que eu sou isso, por que eu faço isso, eu tenho que parar de fazer isso. Mas a paixão da carne, como se diz, que nada mais é do que a paixão do espírito, que a carne é só um veículo que nós usamos para estar aqui. Quando se fala paixão da carne, se entende assim, paixão do espírito. A carne é fraca. Não, o espírito que é fraco. Não existe carne fraca. A carne é só um instrumento. O corpo é um instrumento do espírito. Quem é que tem que domar esse corpo? É o espírito, é você que está aí dentro. É você que está usando esse corpo aqui. O Alexandre que tem que domar isso aqui, Não é esse corpo que me domar. Aí as pessoas falam, a carne é fraca. Não. É porque falta autoconhecimento. Falta você se olhar, tá? Porque a gente tem uma mania, que isso já começa desde criança, a esconder as coisas. Para encaixar nesse padrão. Lembra que eu falei que nós temos que se encaixar em padrõezinhos? A gente esconde muita coisa. Escondendo muita coisa é que nem você... Imagina se... Vamos botar que todo mundo aqui tenha 10 anos de idade. Dos 10 até a idade que você está aqui hoje, se todo dia você fosse para limpar a casa e botasse a poeira embaixo do tapete. Hoje o tapete seria uma montanha. Está ali. A coisa está ali. Você esconde, mas a causa está ali. Por quê? Porque eu escondi. Eu fui escondendo. E eu não quis olhar para mim, não quis me analisar porque dói. Dói a gente dizer que a gente tem vício, dói dizer que a gente não está conseguindo, dói dizer que a gente é isso, que é aquilo, a gente é orgulhoso, a gente acha-se perfeito. Eu já bati com tanta cara na porta achando que eu era isso, aquilo, que hoje em dia eu já não falo mais nada. Hoje eu prefiro ficar quieto, porque vira, mexe. Olha o que eu fiz ali em janeiro, feito uma mula. Daqui a pouco, aí a minha filha assim, nem para ser espírita. Aí eu, ops, para que eu quero descer, né? Opa, desculpa. Parece uma criança. Mas é porque é aquele momento do escorregão, que todo mundo aqui está
A Dora aqui, a Anaí, você, a Gisela, todo mundo aqui está sujeito a isso. Só que isso não é desculpa para a gente permanecer no erro. Tem que ser uma coisa rápida. Opa, cometi o erro, eu já tenho que consertar. Isso é um pouco de autoconhecimento. Eu já me conheço. E tenho muito que me conhecer, mas eu tô, pelo menos eu me sinto no caminho. Que pode não ser o caminho dela, nenhum dela, porque existem caminhos. Cada um de nós tem uma personalidade, cada um de nós é um universo aqui. De repente, esses caminhos que eu estou, pode não ser bem apropriado para a Dora, mas vai ajudá-la também a procurar outros caminhos que vão ajudar ela. Porque nós temos, né, grupos de inteligências diferenciados aqui. Tem um que pensa mais pela emoção, outro mais pelo fazer, outro mais pelo racional. Existem vários tipos. Então, não existe uma regra ou não existe uma receita. Mas vamos voltar lá no esconder aqui. E o que a gente faz? A gente esconde. E o tapete está assim, ó. Aí você chega no mundo espiritual, achando que pode esconder tudo aquilo. Aí os espíritos olham para você e dizem, Aí você assim, não, mas imagina, eu fazia isso, fazia aquilo, era isso, era aquilo, não sei o quê. Mas está estampado no teu perispírito tudo aquilo que você realmente é. E não o que você está dizendo que é. Porque muitas vezes a gente pensa que é uma coisa e é outra. Quer ver os verdadeiros amigos são os nossos inimigos. Parece uma coisa meio tola, né? Falar isso, né? Mas é que muitas vezes os amigos não são tão amigos assim. Porque como é amigo, puxa, eu sou amigo da Dora, então não quero dizer para ela assim, pô, Dora, mas tu é chata, cara. Tu faz muito isso, mas daquilo. Aí eu sou amigo dela, então eu fico jogando chantilly e tal. Às vezes o inimigo chega lá assim, pô, tu é chata. Sabia, mulher? Tu é chata porque tu é muito linguaruda. Aí o inimigo, olha só, às vezes a espiritualidade usa o inimigo para te alertar. Porque o amigo mesmo, por ser muito amigo e querido, muitas vezes não fala. E devia ser o contrário. O amigo tem que dizer. Eu gosto quando o amigo me chama a atenção. Porque às vezes eu gosto que às vezes as pessoas dizem assim, como minha filha, ó pai, ó, né, dá uma maneirada. Porque isso é um alerta. E a espiritualidade faz isso 24 horas. Você sabe que cada um de vocês tem um espírito aqui que eles chamam de anjo guardião, outros chamam de amigo espiritual, mas é aquele que eu chamo de conselheiro, conselheira, que pode ser ele ou ela, não sei, né? Mas enfim, aquele conselheiro que fica com nós aqui, chamando a gente para o autoconhecimento, dizendo, Alexandre, tu tem que fazer esse caminho, rapaz, vai por aqui, vai que tu vais conseguir superar isso. Só que, infelizmente, a gente tem ainda a mania de esconder e de se auto-enganar. Nós somos, todos aqui, nós somos mestres em auto-se enganar. Nós somos mestres da mentira de nós mesmos. Mestres. A gente se engana, que é uma belezura. Só que chega no momento da vida que você vai cair. Você vai dar com a cara na porta, na parede, e isso vai, seja pela doença, seja por algum acontecimento na sua família. Isso é uma forma também da gente perceber que nós não somos eternos quanto corpo, nós somos eternos quanto espírito, e que nós temos muito caminho para fazer ainda. Deus não criou nós para sofrermos. Deus não criou nós para ficarmos sofrendo aqui na Terra. Deus quer o quê? Deus quer que a gente seja feliz. Só que, infelizmente, a gente insiste em ir pelo caminho contrário. O caminho do não autoconhecimento. Nós vamos para o outro caminho, que é o caminho exterior, das aparências. E, infelizmente, a gente acaba se machucando. Ou machucando os outros também. Eu posso machucar ela e muito, causar um trauma muito grande nela. E aí eu vou ser corresponsável muitas vezes pelas coisas que eu faço. Porque não é só eu. A falta do autoconhecimento não vai só me atingir. Muitas vezes atinge a família de vocês. O marido, a esposa, o filho, a filha, a mãe, o pai, o irmão, a irmãzinha. Você pode causar uma perturbação na cabeça das pessoas, por quê? Porque você às vezes não quer se olhar, não quer parar e dizer assim, eu tenho que mudar.
Isso não é fraqueza, isso é muito pelo contrário. Isso é mostrar é mostrar ser corajoso ou corajosa e chacoalhar aquele tapete, tirar aquela poeira debaixo dele. Você vai ver como um peso, tá? Vai sumir. O peso que eu digo, o peso da consciência. Você vai ter muito mais tranquilidade, muito mais paz de espírito. E você vai atrair quem com isso? Atrair os bons espíritos. Porque se você fizer o contrário, quem é que você vai atrair? O negativo atrai o quê? Né? O negativo. O positivo vai atrair o positivo. Pessoas boas, que estão de bem com a vida, que se autoconhecem, sabem as suas limitações, sabem seus defeitos, porque, desculpa, ninguém aqui é perfeito. Todos nós temos defeitos, todos. O Chico vivia dizendo isso, que ele era a poeira da poeira da poeira, que ele dizia, meu Deus, as pessoas queriam se ajoelhar, ele já, não, ninguém se ajoelha, porque ele era o ser que ainda estava fazendo muita coisa, mas perto de nós, a gente sabe, olha a luz que era esse homem. E ele se dizia o último dos últimos. Claro que ele tinha os seus defeitos, mas é que quem me dera se eu tivesse um texto desses defeitos dele, né? Eu já estava feliz da vida, mas é porque ele tinha o autoconhecimento, ele sabia onde doía o calo, ele sabia o que era a fraqueza dele. E aí, ele conseguiu trabalhar. Eu vou contar uma historinha bem rapidinho aqui do Divaldo, que eu achei muito engraçado, que o Divaldo, era uma palestra que ele estava fazendo, que às vezes eu vou assistir no YouTube, né, eu boto na televisão e fico vendo as palestras. É a melhor coisa do que às vezes ver alguns filmes de guerra, essas coisas assim, né? Aí eu botei uma palestra e foi passando, até que chegou uma que falava sobre a questão da sexualidade. E para quem não acha que eles são isentos disso, né? Ele falou que quando ele era novo e no auge da sua juventude, o Divaldo hoje está com 92, né? É isso, 92 anos, se eu estiver enganado, mas está na casa dos 90. E ele estava no auge da sua juventude, né? Com seus 20 e poucos anos, e ele, claro que a energia sexual, que é uma energia normal, não é pecaminosa, não é pecado, não é nada, isso existe porque assim foi feito para nós, né? Essa energia que ele tinha, imagina que os hormônios a mil, né? E ele foi para o Chico querendo saber como é que o Chico domava isso, porque ele tinha vontade também de ter de repente uma mulher, de ter um lar, de ter uma namorada. E ele estava com aqueles hormônios, aquela coisa, e aí ele se sentou e pensando naquilo, o Chico de vez em quando lançava umas coisas para ele, né? E ele não entendia, não entendia, até que ele foi entender que é a questão de canalizar essa energia, né? E eu não sei se foi o Chico que falou, mas eu lembro que uma hora que ele falou que ele era para abraçar as árvores. E ele assim, meu Deus, mas como é que eu vou ficar abraçando as árvores para essa energia sair de mim? Tal, mas assim, ó, o que o Chico falou? O Chico também teve o seu momento, onde ele chegou no banheiro, tinha duas mulheres nuas, dois espíritos, nuas, ali no banheiro, ele fechou os olhos, e fez uma oração e aquilo sumiu. Porque isso é uma coisa, mas o que fez eles, o autoconhecimento deles. O Divaldo também foi trabalhando isso, o Chico foi ajudando ele foi trabalhando isso, ele foi canalizando essa energia para uma outra área. Ele fundou a Mansão do Caminho, foi indo, ou seja, foi canalizando essa energia, até que ele conseguiu, através do autoconhecimento, domar esse cavalo, que é, eu diria assim, para alguns um cavalo bem difícil de domar. Bem difícil. Porque o que nós temos hoje em dia? Nós temos muito apelo sexual na televisão, muito. Pior é quando você vê criança sendo colocada como, como é que se diz, querendo fazer das crianças adultas, por exemplo, uma opinião minha, eu tenho assim, um grande olhar assim, meio de preocupação daquelas mirins, aquelas meninas que usam batom, aquele salto alto, crianças sendo colocadas como adultas. Eu acho aquilo me dá até um arrepio, porque a gente sabe que ali tem os pedófilos,
adoram esse tipo de coisa. Tem pessoas perturbadas com esse tipo de coisa. Então, há uma erotização infantil muito forte. Então, assim, isso a gente precisa mudar. E a gente só vai conseguir mudar isso quando a gente começar a se autoconhecer e mudar a nossa forma de pensamento. Porque a forma de pensamento é forte, tá, gente? E em vários livros eu li que a nossa forma de pensamento muitas vezes mantém vários umbrais aí que estão aí na crosta terrestre. Tá? A nossa forma de pensamento aqui. Não é desencarnado, não. É aqui encarnado. Isso alimenta esses umbrais. Então a gente precisa mudar isso. A gente precisa mudar a nossa forma de pensamento. Parar de se achar o superior, parar de se achar o perfeito, parar de procurar um corpo perfeito, um sorriso perfeito, né? Achar, não, se você é magro, se você é baixinho, se é gordinho, se é negro, se é branco, se é pardo, se é indígena, não interessa. Você é um espírito imortal. Você tem que cuidar do teu conhecimento, das tuas ações e canalizar isso para umas ações boas. Não importa se você é baixo, moreno, alto, gordo, magro, porque os padrões, gente, é passageiro. Os padrões que nós temos aqui na Terra é passageiro. Às vezes são tão bobos que alguns até morreram já. Esses padrões. Já são outros, que às vezes até pior. Mas a gente tem que parar com isso. A gente tem que procurar se conhecer. E procurar. A gente tem as literaturas espíritas. Nós temos aqui, aqui nós temos o SOS emocional, que é um dos caminhos, que não existe caminho, existe caminhos. É um dos caminhos que vocês podem vir aqui fazer a inscrição. Eu acho, é muito 10, é muito legal. Tá? Assim, é uma coisa que muita gente foi ajudada, evitou muita gente de tomar remédios desnecessariamente, evitou muita gente a ir para o suicídio, evitou muita gente de cometer atitudes até em relação a marido, esposa, família, evitou muita coisa. Então, são momentos que a gente tem de vir aqui e aprender. Você vai ver pessoas trabalhando nessa busca, pessoas que já estão trilhando esse caminho e outras que ainda estão por começar. Nunca é tarde. Lembre-se, nós somos imortais. Só que não é para a gente pegar isso e dizer assim, quando eu desencarnar eu vou pensar no assunto. Não, você vai se arrepender. Você vai ver que eu joguei uma encarnação no lixo. E para reencarnar hoje está mais difícil. Porque antes nós tínhamos famílias de 10, 12 filhos, hoje nós temos uma família de um filho. Olha quanta gente ainda está querendo reencarnar. E não é tão fácil assim. Aí você está querendo, você precisa. Então, gente, é o momento. Nós estamos num momento de transição no nosso planeta, então a gente precisa. Né? A gente precisa. O SOS emocional é de graça, é gratuito. Né? Acontece às quintas, é isso? Às quintas-feiras, né? Em fevereiro vai começar agora as inscrições. Venham. Se você não conhece, vem conhecer. Tá? Ninguém é obrigado a ficar falando das suas coisas assim, porque tem gente que tem vergonha. Né? Tem gente que não gosta de falar, mas quer procurar se melhorar. Tem pessoas que têm mais facilidade de dizer, olha, eu sou fofoqueiro. Tem gente que já não tem dificuldade de falar, mas não importa, venha, faça aqui. É uma conversa, quase uma conversa fraterna assim, em grupo, mas sem ser ninguém ali, sem ser obrigado a falar nada. Tá? É uma coisa que você se sente muito à vontade. E a espiritualidade está aqui ajudando. O teu anjo guardião, o teu companheiro ali, está do teu lado te incentivando. O teu pai e tua mãe, que já está desencarnado, estão ali também incentivando. Você também traz parentes desencarnados para cá. Chegando aqui, eles também têm o SOS emocional deles. A gente acha que não. Eles têm. Se ele está te acompanhando, ele está indo na tua casa, ele está convivendo contigo por algum motivo, ele vem aqui e junto, e aqui ele tem a conversa fraterna, ele tem um atendimento, ele tem um socorro. Porque muitas vezes você chega sem o autoconhecimento no mundo espiritual, aí você fica muitas vezes empacado em monoideias, ideias que você cultivou aqui, mas que está te travando no mundo espiritual. Por isso que é necessário que você faça esse autoconhecimento. Livros nós temos de monte aqui.
É só pegar emprestado aqui e ler. Tá, gente? Deixa eu ver aqui se eu não esqueci de nada, né? Eu estou pulando aqui porque o tempo já está se finando, né? E é tanta coisa para falar. Então, assim, ó, e o que eu posso dizer é assim, gente, parem de se enganar. Paramos nós, eu estou falando para vocês, não, estou falando para mim também, principalmente. Quando eu falo assim, eu falo principalmente para mim. Parem de se enganar. Que você não é perfeito. Mas você está a caminho da evolução. Você está a caminho da mudança. Muda, gente, é difícil, eu sei que é difícil. Eu falo isso por mim, eu superei coisas que eu achava que eu não ia superar. E tem outras coisas que eu ainda estou superando. Mas parem de se enganar. E vamos fazer essa busca pelo autoconhecimento. Vamos fazer essa busca, porque assim, ó, na Terra, tá, a maioria das almas encarnadas, elas dormem ainda o sono da indiferença. A gente está querendo trabalhar. Não que isso não seja necessário, é preciso. Mas eu quero trabalhar, eu quero ter, eu quero comprar, eu quero viajar, eu quero fazer um cruzeiro, eu quero fazer... E quando deu um ataque cardíaco, um AVC, morreu, eu estou aqui, daqui a pouco eu estou aqui, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, eu não estou preparado ainda, eu tenho tanta coisa lá. Aí começa. É assim que os espíritos muitas vezes vão para a mesa mediúnica. Confusão na cabeça dele. Porque a gente, quando desencarna, a gente não vira um anjo. Plim, anjinho. Não, você vai como você está aí, ó, sentadinho. Baixinho, magrinho, gordinho, carequinha, grisalho. Você vai desse jeito, e pensando o que você está pensando hoje. Aí quando chega na mesa mediúnica, o cara está assim, ó, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, cadê minha mulher? Minha mulher já está com outro marido, não sei o que, meu filho não me dá bola para mim, as minhas coisas, você está nessa pira. Olha, e às vezes fica, ó. E às vezes fica tempo, essa pira. Tem espíritos que passam anos, por falta de autoconhecimento, passa anos no mundo espiritual patinando. E ele fez pelo menos uma parte do autoconhecimento, não vai ficar tanto tempo. Não vou dizer que o autoconhecimento vai te levar de tudo. Não é isso, porque não existe milagres, não existe mágica. Mas isso vai te dar um suporte melhor. Se você fez o autoconhecimento, está treinando esse caminho, você não vai sofrer tanto. Você vai aceitar as coisas com mais resignação. Você vai se olhar melhor, você vai saber que realmente eu errei, realmente eu estava errado, eu fui ruim com a minha família, eu não deveria ter feito isso, não deveria ter feito aquilo, fui egoísta, fui isso, fui aquilo. Aí isso, gente, André Luiz fez. Vocês viram o filme, né? Vocês já assistiram o Nosso Lar? Né? Mas se você ler o livro é melhor ainda do que o filme, porque o filme ele mostra algumas partes, mas se você vê a vida do André Luiz, que é um espírito que desencarnou, médico, ele desencarnou também. Umbral, suicida, chamava ele de suicida. Eu não sou suicida, realmente. Ele não se matou com tiro, nem enforcado, nem nada, mas ele consumiu muito álcool, a vida de boemia, ele fumava, ele ia em prostíbulo, ele tinha uma vida, digamos que na época, década de 20, era normal o homem fazer isso. Ele não pensava no depois. Ele pensava que se autoconhecia, porque ele era doutor, entre aspas, ele era médico. E ali ele começou lá do zero, no Nosso Lar. Depois de passar um tempão no Umbral, que é um local, para quem não sabe, é um local que ele é temporário, não é um local fixo, como se diz algumas filosofias religiosas, espiritualistas, que é um inferno que é para sempre. Não, é um local onde você é de transição, para aqueles espíritos que ainda estão perturbados, ainda através do quê? De si mesmos, por falta disso aqui, de autoconhecimento. E ele passou por esse momento, ele foi depois para o Nosso Lar, pensando que sabia tudo e não sabia nada. Ele teve que se resignar e aceitar que ele era um ignorante nas coisas da vida, no mundo espiritual. Façamos nós o nosso papel aqui da melhor forma possível, para não chegarmos que nem chegou André Luiz no mundo espiritual. Vamos buscar o autoconhecimento. Está com dificuldade? Marca uma conversa fraterna,
conversa aqui no Centro Espírita. Se você é de outra religião, cada religião às vezes tem os seus mecanismos também de ajudar também. Procura ajuda. Procura. Que você vai se beneficiar, você principalmente. E logo, com certeza, toda a sua família, todos os seus amigos vão ver a diferença e vão se beneficiar disso também. Porque às vezes a gente acha que não, mas muitas vezes a gente é o algoz dentro de casa. Às vezes a gente é o algoz dentro de casa. É o carrasco. E a gente acha que não. Minha mulher, essa mulher aqui, essa chata, essa linguaruda aqui, ó, ela que é... E nada, é você. Cuidado, né? Então assim, gente, vamos trabalhar consigo mesmo, vamos estudar. É tão bom a gente se conhecer, é tão bom a gente saber onde dói o calo da gente, porque quando a gente chegar no mundo espiritual, vocês vão ver como as coisas vão ser melhores. E quando a gente retornar pela porta abençoada da reencarnação, a gente vai vir de repente com uma vida até melhor. Porque aí a gente não vem com tanta ignorância e tantos erros assim. A gente está um pouco mais esclarecido. E esclarecimento sempre ajuda. A gente dá um passo para frente na nossa evolução. Então eu vou encerrar por aqui, porque já passei um pouquinho da hora, né? Então eu espero que vocês voltem para casa de vocês refletindo isso. Venham fazer aqui o SOS emocional. Eu acho que vale muito a pena. Você vai ver a diferença que vai fazer na vida de vocês e na vida dos familiares de vocês. Ok? Uma boa noite. Muito obrigado.